Olá, irmãos e irmãs, tudo bem? Hoje, dia 1º de janeiro de 2026, a igreja celebra a solenidade de Santa Maria, a Mãe de Deus. Nós podemos entender muitas coisas a partir da liturgia deste dia de hoje. Nós podemos perceber o quanto Deus se importa com os seus filhos, com a humanidade criada por Ele, e o quanto cada um de nós recebe atenção particular desse Deus. Muitos podem dizer que não percebem isso, que não entendem esse carinho, esse amor de Deus por nós. No entanto, é inegável que esse Deus nos ama e nos quer bem, por tantos favores que nós recebemos. Ao olharmos o ano que terminou, agora há pouco, nós temos a certeza de que Ele não nos abandonou em nenhum dos momentos. Eu olho para a minha vida e percebo de janeiro até dezembro de 2025 a mão de Deus me guiando, me safando de algumas ciladas, me dando sabedoria para responder em alguns momentos, me dando lucidez para saber quando calar. Então, em nenhum momento Deus esteve longe de mim. Pode ser que em alguns momentos eu me afastei dele, tá? Mas aí já é um problema meu, né? Não é dele. Ele não se afastou de mim, ele não me abandonou. E justamente hoje a igreja nos aponta a pessoa escolhida por Deus para carregar o seu filho no seu ventre, colocar o seu filho nesse mundo. Então ela foi um veículo para tudo isso. Ela foi uma educadora e com certeza sofreu muito com todas as situações que aconteceram com seu filho. Nós não temos aqui como colocar isso no papel ou buscar isso na Bíblia, porque nós temos poucas ações de Maria nos textos bíblicos, mas nós podemos crer, como toda mãe, que ela foi percebendo o seu filho, que ela foi percebendo que ele era diferente, foi intuindo a grande missão que ele tinha, e dentro de tudo isso ela sofria como mãe. Como a minha mãe sofreu, como a sua mãe sofre, quando você faz uma escolha, quando você faz uma opção, quando você reage ou age de alguma maneira, toda mãe sofre. E imagino que Maria também sofreu. Maria também passou por situações difíceis. Será que meu filho tem consciência do que ele está falando, fazendo? Será que está na hora realmente dele sair? Será que eu preciso segurar ele um pouco mais? Como que eu educo o Filho de Deus? Quantas perguntas Maria se fez ao longo de sua caminhada do lado do seu filho? Tendo que dar conta do dia a dia de todo ser humano, dos afazeres domésticos, de fazer a comida, de pagar suas contas. Então nós precisamos entender Maria como essa pessoa que hoje nos ensina muito. E é por isso que a Santa Igreja, no dia de hoje, ela passa para todos nós esse novo jeito, ou ela reforça para todos nós, melhor dizendo, esse jeito de Maria, esse jeito de ser de Nossa Senhora, né? Então, se você foi à missa ontem e à missa hoje, você percebe que é o mesmo folheto, tá? É a mesma leitura, é a mesma intenção litúrgica, tá? E aí eu tirei esse tempinho aqui para trazer alguns pontos para a gente conversar e a gente bater um papo aqui também, tá? Com certeza, de ontem para hoje você recebeu muitos Feliz Ano Novo, muita saúde, muita paz, né? São todas bênçãos, são bênçãos de Deus, né? Não podemos negar que tudo isso faz parte de uma bênção. Deus nos abençoa, Deus nos coloca dentro das condições para que nós possamos crescer e sermos felizes, tá? Então a bênção não é algo externo de Deus, que Deus tira e te dá. Vou te dar agora um emprego, vou te dar agora comida, vou te dar agora saúde, vou te dar agora um direcionamento. Não, é o próprio Deus que se oferece. Ele é a bênção. Então por isso que é muito importante a gente ainda conservar em casa
aquele costume. Bença pai, bença mãe. E o que o pai e a mãe respondem? Deus que te abençoe. O pai e a mãe pedem com que o próprio Deus se aproxime do seu filho e o faça feliz. Então, ao olharmos hoje para essa liturgia, nós vamos perceber que é uma busca pela bênção. Então, se nós pegarmos aqui a primeira leitura do livro de Números, ele fala o seguinte: o Senhor falou a Moisés dizendo: fala a Arão e a seus filhos. Ao abençoar os filhos de Israel, dize-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. A busca pela bênção é de todos nós. Dos mais recentes aos mais antigos, todos nós buscamos uma bênção. Ou seja, aquilo que nos aflige, aquilo que nos falta humanamente, nós pedimos. E são legítimos todos os pedidos, de saúde, de emprego. Mas nós não podemos esquecer que é o próprio Deus que se oferece a nós. É Ele que sustenta. Por isso que eu peço emprego, por isso que eu peço uma ocupação. É Ele que me dá uma saúde da minha alma, e essa saúde na alma reflete na saúde do meu corpo, ou pelo menos me deixa com a alma em paz diante das minhas dificuldades, diante de uma doença. E esse mesmo Deus, Ele é a bênção que abre caminhos, que aponta a direção. Quando você senta aí no seu quarto, na sua cama, fecha seus olhos e fala: me dê um direcionamento, o que eu faço? É o próprio Deus que vem com essa bênção, que é Ele próprio que se oferece a todos nós. Então Deus é a própria bênção. Não é algo que Ele tem guardado numa gaveta. Quando você pede, Deus não vem pela metade. Ele vem por inteiro para cada pessoa que dele precisa. Tá? Eu vou lá na segunda leitura também, né? Sem esquecer que o Salmo também é muito bonito, né? Onde o refrão diz: que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Então, essa liturgia é para pedir a bênção, né? Na segunda carta, nós temos ali a carta de Paulo aos Gálatas, uma comunidade bem complicada, que Paulo tinha uma atenção muito legal com essa comunidade. E a carta aos Gálatas fala basicamente: vós sois filhos de Deus. Por quê? Então aqui, ele fala o seguinte: no tempo previsto, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei. Presta bem atenção. Quando se completou o tempo previsto, Deus sabe das necessidades desse mundo. E existe sim um plano. Um famosinho aí diz que Deus não tem plano para todo mundo, mas Deus tem. Então, quando se completa o tempo necessário de aprendizado, de crescimento, de necessidade, Ele envia seu Filho para nascer de uma mulher. Tá? E por que Jesus vem? Para que, lá no versículo 5, para que todos recebam a filiação adotiva. Ser filho adotivo não é um filho, como se dizia antigamente, um filho postiço. Eu tenho um filho postiço, ou seja, não tem o mesmo mérito do filho biológico. Mas nesse caso aqui, o filho adotivo é um filho escolhido, um filho desejado. É aquele onde a pessoa fala: eu quero ser pai dessa pessoa. Eu escolho com os defeitos, com as qualidades. Eu trago você para a minha vida. Eu quero você aqui comigo. Então, em Jesus, nós nos tornamos filhos adotivos de Deus. Ou seja, Deus desejando mais ainda que nós ficássemos mais próximo dele, envia Jesus, e esse Jesus resgata toda a humanidade e coloca no coração de Deus. Isso é a filiação adotiva. Tá? Nós não somos meio filhos. Nós não temos Deus pela metade. Nós somos resgatados e colocados no coração de Deus. Claro que isso não impede, ou deveria nos fazer pensar que eu preciso ter uma coerência de vida.
Eu não posso agir de qualquer maneira. Eu não posso agir da maneira que eu desejar. Tá? Eu preciso, enquanto hoje eu sou filho adotivo de Deus, eu preciso de uma atitude diferente. E essa atitude, ela também nos é revelada no Evangelho de hoje, que é o Evangelho de Lucas, onde que ele vai falar do relato dos pastores ao encontrar o menino Jesus na manjedoura. Ele fala o seguinte, lá no versículo 18: E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Maria nos ensina a contemplação. A contemplação não é apenas um olhar e desviar o olhar. A contemplação é a atitude de manter os olhos fixos em Jesus. Manter os olhos fixos em Jesus significa que eu não tiro os olhos dele para nada. E nenhuma outra distração paralela vai me fazer ficar longe dele. A contemplação não é apenas um olhar. É uma atitude que nasce internamente. Eu desejo, eu quero e eu vou olhar somente para Jesus. E ao olhar para Jesus, nós não temos o medo, nós não temos as distrações. Podemos até lembrar do caso de Pedro, que ao andar sobre as águas e desviar o olhar de Jesus, ele se depara com a fragilidade de sua própria humanidade e ele afunda. Por isso que essa atitude de guardar tudo no nosso coração e meditar tudo isso é um ato que nós precisamos fazer do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro. Porque nós precisamos realmente olhar fixamente para Jesus, imitar as suas ações, olhar o seu jeito de ser. E é isso que nos faz, que nos torna mais filhos e filhas de Deus. Deus nos escolheu, Deus nos colocou em seu coração, mas eu posso, com as minhas atitudes, falar, eu recuso, eu não quero esse amor. Então, para a gente terminar aqui, nós sabemos que a liturgia ela é muito sábia, né? E nós precisamos entender que a liturgia nos leva a um caminho de reflexão. Eu preciso mudar algumas atitudes. Eu preciso entender Deus de um novo jeito. Não resgatando os traumas da infância, aquele momento que você teve uma decepção e você culpou Deus. Deus não faz parte da sua culpa. Deus faz parte do novo abrir de olhos, do enxergar a vida além dessa vida que nós temos. Porque aqui sim é lugar de passar dificuldade, aqui sim é lugar de calvário. A única pessoa que subiu ao monte antes de passar pelo calvário foi Jesus. Todos nós precisaremos passar pelo nosso calvário, para daí sim chegar ao colo de Deus. Obrigado por tudo, um bom ano e que nós possamos estar juntos aqui nesse canal, refletindo a palavra de Deus constantemente. Gostou? Curta, comenta, compartilha e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Forte abraço!